Galo, que ainda precisa de uma grande venda na atual temporada para tentar equilibrar suas contas. Apesar de ter negociado no fim do ano passado o Paulinho com o Palmeiras por 102 milhões de reais, essa foi a grana que sobrou para o Atlético, e garantir mais 69 milhões de reais no início desse ano. Com a transferência do Alisson para o Shakhtar, ainda há necessidade de uma transferência importante, pesada. Isso porque o Atlético está hoje entre os clubes que mais devem no futebol brasileiro. Daverson foi por Fortaleza por algo na casa dos 7 milhões de reais, e para fazer essa grande venda, o Galo vai precisar abrir mão ou do Arana, ou do Rubens, ou talvez do Gabriel Menino. São, para mim, hoje, os atletas com um pouco mais de potencial financeiro. Lianco, recentemente contratado, também poderia ser uma negociação importante, mas ele tem afirmado que não tem nenhuma intenção de deixar a cidade do Galo. A pergunta que eu deixo para você, torcedor atleticano: se você precisa vender um jogador que vai te garantir dinheiro, qual seria a sua alternativa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a chance de o Atlético Mineiro contratar o volante Jair, aquele mesmo que fez enorme sucesso com a camisa do Galo, especialmente enquanto foi treinado pelo Cuca. E o fato de o Atlético precisar de um volante, o Cuca tem batido na tecla sobre a necessidade desse jogador, fez com que especulassem essa alternativa. Eu fui checar com o pessoal do Galo e posso assegurar que, apesar da fase do Jair, que só tem contrato no Vasco até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de julho, e não tem conseguido ser titular, apesar disso, o Jair não faz parte dos planos do Galo. O Cuca precisa de um volante com mais intensidade, com mais capacidade de marcação e também com capacidade de percorrer mais espaços dentro do campo. Diante desse cenário, podemos descartar a volta de Jair ao Galo, apesar dele poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: o Jair cairia bem? Seria um bom acréscimo? Vale a lembrança também de que, depois de passar por uma cirurgia que o tirou de campo durante boa parte da temporada passada, o Jair ainda não conseguiu atuar em alto nível. O Atlético teve uma rodada que não foi satisfatória, né, para a tabela do time alvinegro no Campeonato Brasileiro. Não é isso, Cláudio Rezende? Galo que acompanhou a rodada e ela foi ruim para o Atlético. O time voltou à zona de rebaixamento com o empate com o Mirassol, estava vencendo até nos acréscimos do segundo tempo. E hoje o Atlético retornou para as últimas posições na tabela de classificação. E fica sempre, né, o alerta, porque o Campeonato Brasileiro muito equilibrado, jogos difíceis para todo lado, e o Galão da Massa precisa reagir. Tem que ter uma sequência boa de vitórias, o que não aconteceu até aqui na competição. A gente vai trazer números aí do Galo após o campeonato estadual. E os números não são bons do Atlético. Cuca, neste momento, tentando reinventar esse time com muitos desfalques. Após o Campeonato Mineiro, que conquistou o hexacampeonato, foram 9 jogos, apenas 2 vitórias. Foram 5 empates e 2 derrotas. Essas 2 vitórias, uma contra o Deportes Iquique pela Copa Sul-Americana e o duelo contra o Botafogo no Brasileirão. E 5 empates, muita coisa, principalmente quase todos eles em se tratando de Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Galo empatou também contra Cienciano e Caracas, que dá um aproveitamento de 40%. E 11 gols feitos, 9 sofridos. É uma situação aí que preocupa, porque o Galo, como visitante no Campeonato Brasileiro, o time acabou sofrendo 2 gols em todas as oportunidades. Contra o Grêmio, contra o Santos, quando perdeu as partidas, e ontem o empate com o Mirassol. O time sofreu 2 gols novamente. Pois é, um empate amargo contra o Mirassol, e a tabela começa a preocupar também o Atlético, né? Perdendo pontos, e a tabela diz muito sobre o campeonato que o Atlético pode ter, né, pela frente. E principalmente nesse momento em que o atleta tá perdendo jogadores, né? O atleta com dificuldades em 3 competições, vai ter um jogo agora que não vai ser fácil, em jogo contra o Maringá não é fácil. Maringá é um time muito chato. Maringá dentro de casa é muito perigoso. Acompanhei as finais do Campeonato Paranaense, em que ele foi vice-campeão. 3-0 no Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Então, assim, é um time muito difícil, aquele time tinhoso, e o Atlético vai ter que
ficar atento e jogar muito. Meu caro Cláudio Rezende, um Atlético que tem desfalques e como vai ficar o time daqui pra frente, hein, Cláudio? Com os desfalques importantes que seguem atormentando o técnico Cuca e mais uma viagem. No primeiro jogo do mata-mata, o Atlético depois decide em casa, na Arena MRV, mas precisa de um bom resultado para confirmar o favoritismo nesse duelo contra o Maringá, que vem com uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, mas há uma diferença muito grande de orçamento, de qualidade técnica entre as equipes. O técnico Cuca aguardando a situação do Alan Franco, que deve ficar fora. Ele teve uma entorse no joelho direito, agora esperando saber se teve lesão ou não. Ele voltou de uma lesão recente, justamente no jogo contra o Mirassol, e teve o problema novamente. Lianco segue fora, assim como o Gabriel Menino, o Guilherme Arana, o Júnior Santos. São baixas importantes que o Galo tem. Todos os jogadores citados estão ainda no departamento médico. O Atlético tem jogos importantes e o elenco começa a preocupar o técnico Cuca. É uma preocupação que o Atlético já tinha e ela se complicou, né? A situação do Galo com as lesões de jogadores importantes. Se a gente pegar aí Gabriel Menino, Alan Franco, Arana e Lianco, todos eram titulares da equipe. O Gabriel Menino até chegou a perder a posição, mas no momento melhor do Atlético na temporada, ele era figurinha carimbada na escalação do técnico Cuca. E agora são mais 3 viagens em sequência. A primeira é esta, na duelo de terça-feira, Copa do Brasil contra o Maringá. Depois, na outra segunda-feira, o Galo vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude e, na sequência, direto para o Chile, para o duelo contra o Deportes Iquique. O Galo que está com uma classificação mais encaminhada, pode ter essa situação aí melhor para as próximas rodadas na Sul-Americana, precisa melhorar no Campeonato Brasileiro e tem a milionária Copa do Brasil também pela frente aí, esse duelo contra o Maringá. Pois é, Cláudio Rezende, agora a Copa do Brasil, o elenco vai ficando apertado, Romano. Pois é, e não tem na categoria de base quem você possa buscar para te ajudar. Então o Atlético está vivendo aí esse momento. Não tem lateral esquerdo porque o único lateral de origem esquerdo está machucado, perdeu o Lianco machucado, agora o Alan Franco tinha machucado o joelho e caiu em cima do braço, levou uma preocupação. O Gabriel Menino machucou o joelho. Quer dizer, a situação tá ficando complicada. E quando o Cuca, e aqui não sou advogado do Cuca não, viu? Porque eu acho que ele tem errado muito na escalação do Atlético. Acho que ele tem errado em algumas posições ali, a insistência com alguns jogadores. Mas quando o Cuca falava que o elenco do Atlético era curto, ele tinha razão. Verdade, e volta e meia ele fala sobre isso, né? Fala, cobra reforços, porque se o Atlético quiser brigar por alguma coisa esse ano, ele precisa reforçar. O Atlético tem posições muito carentes nesse momento no seu elenco. E outros jogadores, que inclusive o Cuca insiste, esses já... A torcida já perdeu a paciência e a gente já viu que desse mato não vai sair lenha, não. E o destaque final do Galo, Cláudio Rezende. O técnico Cuca aguarda o departamento médico nesta segunda-feira para saber a real situação de Alan Franco, que deixou o jogo em Mirassol com uma entorse no joelho direito, o mesmo joelho que o tirou de 15 dias de jogos do Galo. Naquele momento teve uma lesão no menisco colateral medial do joelho. Agora o jogador será reavaliado. Se não tiver condições de jogo contra o Maringá, o técnico Cuca vai ter que repensar a formação de meio campo para esse desafio. Seguem fora também Júnior Santos, tenta se recuperar de lesão muscular, assim como o Arana e o Lianco. Gabriel Menino vai demorar um pouco mais, teve lesão no joelho esquerdo. O Atlético viaja nesta segunda-feira rumo ao interior do Paraná.
Pois é, uma lista que infelizmente só aumenta no lado do Atlético. A preparação foi finalizada na manhã desta segunda-feira, primeiro e único treinamento do Galo antes de encarar o Maringá. Tinha um treinamento marcado para amanhã de ontem, mas o Cuca deu folga aos jogadores no domingão. E a grande preocupação fica por conta do meio-campo. O Atlético atualizou há pouco a situação do volante Alan Franco. Ele que jogou, igual você disse, com aquela kinesiotape no joelho, tinha lesionado o joelho naquela perna, e ele sofreu agora uma contusão óssea, sem lesões ligamentares. O atleta, segundo o Atlético, já iniciou o tratamento na fisioterapia. O embarque foi há pouco, voo partiu em direção a Maringá, voo fretado e direto, delegação que ficará hospedada no Hotel Deville. E aí, Thiago, aquela dúvida, né, quanto à montagem do time. Quem vai entrar em campo? Porque a dupla de zaga com o Vitor Hugo e o Rômulo não deu muita liga, né? Não passou tanta segurança. E aí, será que o Júnior Alonso será improvisado novamente na esquerda? Ou será que teremos o Gustavo Scarpa colocado ali na ala esquerda, já que o Igor Gomes está de volta? Igor Gomes e Brian Palacios estão na lista de relacionados para encarar o Maringá. Eu acho que ele vai colocar o meio-campo ali com o Rubens, o Fausto Vera, o Igor Gomes, Scarpa na ala esquerda e na frente Coelho, Rony e Hulk. Inclusive, pedimos aí ao pessoal do audiovisual para colocarmos na tela, Thiago, a lista dos relacionados, tá? Quem tá no YouTube da Itatiaia acompanha neste momento. Opções para o gol: Everson e Gabriel Delfim, o Robert, Júnior Alonso, Igor Rabelo, Ivan Roman, Rômulo e Vitor Hugo são as opções para zaga. Caio, Natanael, Saravia e Rubens, opções para lateral esquerda. Meio campo: Bernard, Fausto Vera, Igor Gomes, Patrick e Scarpa. E lá na frente, opções: o Zé Felipe, o Coelho, Hulk, João Marcelo, Palacios, que volta a figurar nessa lista. Ele ficou fora, né, por um bom tempo. A última partida que ele jogou foi o clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E ao lado do Palacios tem o Rony também, viu, Thiago? Esse Maringá não é bobo não, tá? O Maringá vem de um empate contra o Londrina fora de casa, e assim como o Londrina está na ponta do campeonato da Série C do Brasileirão. Maringá tem 7 pontos ganhos, mesma pontuação do Londrina. O Ituano é o segundo colocado com 7 pontos. Aliás, o técnico do Ituano é o Gerson Magrão, ex-jogador do América, do Cruzeiro. Gerson Magrão comandando o Ituano, e vai ser o Maringá amanhã adversário do Atlético. A gente vai trazer mais informações no Rádio Esportes dessa terça-feira. Tudo de Galo e Maringá. Agora é Copa do Brasil. Torcedor atleticano, o Galo tem que virar a chave agora para a Copa do Brasil para conseguir um bom resultado diante do Maringá, que não é uma equipe que digamos que é fraca, é uma equipe enjoada, né? Tem se mostrado aí nos últimos anos ser uma equipe bastante chatinha aí quando enfrenta as equipes de grande investimento. Então todo cuidado é pouco, ainda mais dessa forma que o Galo vem jogando, né? Passando dificuldades em algumas partidas. É um jogo aí muito perigoso, mas espero que o Galo consiga aí impor o seu ritmo e sair vitorioso dessa partida. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.